Olá, sou Carola Carvalho, professora de artes, e na aula de hoje nós vamos falar da arte na pré-história, Paleolítico Superior, Neolítico e Idade dos Metais. Por ser um período com uma duração muito extensa, a pré-história ficou dividida em fases ou subperíodos: Paleolítico Inferior, Paleolítico Superior, Neolítico e Idade dos Metais. Nessa aula será abordado o primeiro período da pré-história com presença de manifestações artísticas, o Paleolítico Superior. O contexto histórico influenciou diretamente nas criações artísticas da pré-história, pois todas as mudanças ocorridas na vida do ser humano acabam interferindo de alguma forma na maneira como ele se expressa, seja na pré-história ou em qualquer outro período. No Paleolítico Superior foram praticadas as linguagens da dança, música, teatro, pintura e escultura, porém de forma diferente do que estamos acostumados a ver, pois além dos materiais usados serem exclusivamente encontrados e retirados da natureza, as temáticas também variavam bastante, sendo voltadas principalmente para rituais e para a expressão de um estilo de vida muito diferente. Foi no Paleolítico Superior onde o homem iniciou a produção de seus utensílios, objetos e armas. A vida do homem desse período era exclusivamente voltada e guiada pela natureza, visto que ele não dominava a produção de seu alimento, dependendo exclusivamente da caça, da pesca e da coleta. Por não dominar seu alimento, o homem precisava se deslocar de um local para o outro, em busca de condições de sobrevivência, tornando-se assim nômades. Eles não se organizavam em sociedades, apenas em grupos familiares. Foi nesse período que o homem começou a dominar o fogo para se proteger e preparar o seu alimento. Além disso, eles não dominavam, não possuíam escrita. Foi também nesse período onde o homem iniciou a prática artística. O que justificaria essa prática em meio a uma vida selvagem e difícil seria possivelmente a ritualística voltada para a crença no sobrenatural das forças da natureza, que se tornavam divindades para esse homem pré-histórico em razão de eventos naturais inexplicáveis, como a chuva, o trovão, o dia, a noite. As temáticas que prevaleciam nas pinturas eram figuras de animais, reforçando a teoria ritualística, que apresentava traços realistas e uma técnica que apresentava um certo grau de profundidade, como podemos ver nas imagens. Apresentavam detalhes, uma gradação de tons, mais de uma cor nas produções e também formas orgânicas. Na escultura do Paleolítico Superior prevaleciam como temáticas as figuras de animais e principalmente figuras femininas chamadas de Vênus. Essas peças eram pequenas, rústicas e muito simplificadas, passando a ideia de que eram confeccionadas para servirem de amuletos em razão do seu caráter nada utilitário para um homem nômade. As figuras femininas possivelmente eram símbolos de fertilidade, prosperidade e abundância. Dando continuidade, vou falar sobre a vida e a arte no Neolítico. Porém, para falar do Neolítico, é preciso falar de um acontecimento muito importante, que foi a Revolução Neolítica. A Revolução Neolítica foi um marco histórico importante para o desenvolvimento humano, pois ela divide o Paleolítico do Neolítico e se caracteriza pelo início da domesticação de animais e pelo desenvolvimento da agricultura. O homem não depende mais exclusivamente da caça, da pesca e da coleta.
ele passa a criar rebanhos e a plantar e colher seu alimento, deixando de ser nômade e passando a fixar moradia, tornando-se sedentário. O processo de fixação e sedentarização modifica a vida desses povos, sendo necessário o desenvolvimento de novas ferramentas, armas de moradia, o que acaba mudando o foco da sua vida da natureza para a convivência social e acaba, consequentemente, modificando suas produções artísticas. Em razão da Revolução Neolítica, o homem acaba se fixando à terra e tornando-se sedentário, o que traz maior longevidade e perceptível aumento da população. Os grupos humanos se tornam grupos familiares, desenvolvem vilas, realizam divisão de trabalho e têm o convívio sociais, seus ritos e atividades como principal foco de suas vidas. As mudanças ocorridas na vida do homem do Neolítico fizeram com que as artes sofressem modificações. Dentre essas mudanças estão a mudança na temática e também a mudança no aspecto do traço. As temáticas das pinturas acompanharam a mudança no foco da vida e traziam agora a representação do homem em seu cotidiano, em seu convívio social. As pinturas abandonaram a complexidade e o naturalismo da fase anterior, como é possível observar nas imagens, e se tornaram simplificadas e geometrizadas. A mudança nas pinturas foi muito importante para o desenvolvimento da escrita, pois foi a partir da simplificação extrema desses desenhos que surgiu a escrita pictográfica. Enquanto as pinturas do Neolítico se tornavam mais simples, as esculturas ganhavam complexidade maior e detalhamento, pois agora que o homem se fixara à terra, ele poderia aperfeiçoar suas peças e produzi-las em maior quantidade. Portanto, as esculturas passaram a ter mais detalhes e buscar o realismo. Passaram a ser produzidas peças tanto para o uso cotidiano quanto para o uso ritualístico. As temáticas das esculturas neolíticas também adquiriram maior variedade, podendo representar pessoas de ambos os sexos, animais e também peças decorativas. Outra mudança importante ocorrida no Neolítico foi o desenvolvimento da arquitetura, impulsionada pela fixação do homem, que agora necessitava construir suas moradias em locais propícios para o plantio. Alguns exemplos de construções neolíticas são o cromlech, que é a construção realizada possivelmente com fins ritualísticos, aqui no exemplo da imagem ao lado. O dolmen, que é uma construção feita com rochas sobrepostas, também possivelmente feita como construção ritualística. E o nurag, que é uma construção em formato cônico, com empilhamento de pedras. Além desses exemplos, supõe-se que também foram realizadas moradias de madeira, troncos, palhas e em locais quentes. A idade dos metais se desenvolveu graças ao uso do fogo para fundir metais e produzir ferramentas, armas, utensílios, joias e esculturas. Essa fase se divide em idade do cobre, idade do bronze e idade do ferro. As esculturas da Idade dos Metais possuem como temáticas figuras humanas, de animais, bem como também é possível encontrar vasos e objetos ritualísticos. A inovação da arte dessa época foi a introdução desse novo material, muito versátil e mais resistente. As principais técnicas usadas para dar forma aos metais eram a forma de barro
e a cera perdida. Nosso conteúdo se encerra aqui. Até as próximas aulas!